Olá, bom sábado para todos os irmãos. Quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol, mãe do Léo, esposa do Beto, e eu tô morrendo de saudade de ver todos vocês ao vivo pessoalmente novamente. Hoje, vocês sabem que esse vídeo ele é gravado e eu fui incumbida de dar aqui as boas-vindas para vocês para mais um dia de sábado, para mais um dia que a gente tá aqui junto virtualmente para louvar e agradecer o nome de Deus. E eu não podia deixar de passar a oportunidade de dar parabéns para uma pessoa que eu gosto muito e que está fazendo aniversário hoje, no dia que o vídeo está sendo gravado, que é a Sueli. E isso me fez pensar que as festas de aniversário, elas estão um pouquinho diferentes agora na quarentena, né? A gente não tem mais aquele monte de amigos junto reunido, a gente não pode sair tanto para comemorar, a festa é mais simples, mas ela ainda existe. E hoje é sábado, né? Nesse dia que vocês estão assistindo isso é sábado. E a gente não pode deixar com que o sábado perca o sentido ou perca a graça só porque a gente não tem um tempo para louvar e agradecer e adorar a Deus. A gente tem o nosso templo que é a nossa casa, a gente tem a nossa família, mesmo que você seja sozinho aí do outro lado. Louve a Deus nesse dia, ore a Deus nesse dia, tire esse dia para ser um dia especial. E eu quero deixar uma dica com vocês hoje aqui. Aqui na nossa casa, tem sexta-feiras que a casa está linda, pronta e maravilhosa para receber o sábado. Tem sexta-feiras que eu não dou conta, eu não consigo, e a casa não está linda, maravilhosa e perfeita. Mas a gente sempre tem uma coisa toda sexta-feira que marca o dia do sábado. Principalmente pro Léo, que é criança. A gente faz um bolo de banana aqui em casa. E quem quiser, pode escrever aí que quando a igreja voltar eu levo pra vocês, pra não passar vontade, tá bom? E a dica que eu queria dar pra vocês hoje: tenha um hábito na sua casa, tenha alguma coisa que faça você fazer esse dia memorável. Veste uma roupa bonita, mesmo que você não vá pra igreja, faz uma comida gostosa, chame a sua família que você pode, dentro das possibilidades do Covid, mas não deixe esse dia tão especial para Deus e pra gente passar em branco. E é por isso que a gente se reúne aqui todo sábado, para esse dia não passar em branco, para você louvar e adorar a Deus junto com a gente. E é por isso que a gente te convida. Vamos orar? Senhor Jesus, abençoe, Senhor, esse encontro virtual, abençoe cada pessoa que está sentadinha aí do outro lado para ouvir sobre Ti, para se sentir confortada, para estar com os amigos, mesmo que virtualmente, lendo ali um recadinho online. Abençoe, Senhor, especial a família da Sueli, que tem a bênção de ter ela, Senhor, completando mais um ano de vida, e ela especialmente, Senhor, esse ano. É isso que eu te peço. Abençoe o nosso pregador e todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E a letra dessa música possa realmente se fazer verdade na sua vida. Que tudo aquilo que a gente venha fazer possa ser realmente por Ele. Cante bem forte com a gente. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, no grão que faz a vida irromper, o esplendor no invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa
de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, que nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, e hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos hão de ver. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Não tenho mais o que temer, eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo
Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Oh, vivo está em mim. Eu não sou nada sem ti. A tumba que o abrigou vazia agora está. Seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. A morte ele venceu. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Bom, chegou a hora da gente louvar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, né, que representam aí nossa gratidão, fidelidade e louvor a Deus. Você pode fazer isso aí da sua casa através do site adventistsgiving.org. Procura lá por Miami Brazilian Church e pode fazer a sua doação. E caso você não consiga, precisa de ajuda, manda mensagem pra gente. O André e a Carol estão super disponíveis para ajudar vocês no que for preciso, tenho certeza. Senhor Jesus, abençoe agora esses dízimos e essas ofertas, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está fazendo essa devolução e essa doação. Que o Senhor seja presente na vida deles. Que o Senhor não deixe faltar nada nessas casas, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um. É isso que eu te peço e agradeço em nome do amor de Jesus. Amém. Em 1912, o Titanic afundou. Istambul fazia parte do Império Otomano e a Igreja Adventista começou uma nova forma de avançar a missão. A primeira oferta do 13º sábado apoiou os projetos missionários na Índia. Mais de 100 anos depois, adventistas ao redor do mundo já contribuíram para centenas de projetos, desde a construção de escolas até o lançamento de barcos missionários. Inúmeras vidas no mundo inteiro foram transformadas pela sua oferta a cada trimestre. A Universidade Adventista Spicer, na Índia, se beneficiou da oferta missionária várias vezes. A escola tem uma rica história de ensino e treinamento de estudantes para um propósito mais nobre.
Além do currículo padrão, a educação holística da Spicer ajuda os estudantes no crescimento acadêmico, físico e espiritual. A diversidade cultural é celebrada, com estudantes vindos de quase todos os estados da Índia, bem como de outros países. O campus está localizado na cidade de Pune, em um terreno de 60 acres, com muito espaço verde para explorar e encontrar paz longe da vida cotidiana. À noite, os estudantes se reúnem no campo de futebol, o lugar perfeito para relaxar após a aula. Graças à oferta do 13º sábado, a universidade construiu um complexo científico com vários programas de graduação e pós-graduação. Em 1969, a oferta ajudou a construir novos dormitórios e, décadas depois, foi a vez de um dormitório feminino e um alojamento para estudantes casados. Jéssica é uma estudante que achou refúgio na universidade. Spicer é meu refúgio, onde eu posso estudar sobre Deus para poder aprender mais sobre Ele e dividir com a minha família. Eu gosto das pessoas daqui. Elas são muito amigáveis e prestativas, e eu também gosto do ambiente. É um lugar espiritual. Os professores se esforçam para criar uma atmosfera familiar na sala de aula e também com os alunos no dia a dia. Aqui na Spicer, os professores estão muito próximos de nós. Eles nos amam como se fôssemos seus filhos. E é claro, a comida aqui é diferente. A Spicer fornece diferentes tipos de comida, que não podemos obter em outras universidades. E eles dão oportunidades para os estudantes compartilharem suas ideias. Os professores são abertos e as pessoas daqui são muito boas. Estudantes e professores da Universidade Adventista Spicer querem agradecer a você por apoiar a oferta missionária. Graças a Deus e à sua fiel doação, esses projetos ajudaram milhares de estudantes a receberem treinamento para servirem a Deus. Por favor, orem para que Deus continue usando a Universidade Adventista Spicer para um propósito mais nobre. E obrigado por apoiar a oferta missionária. O que somos não basta, prefere o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não.
Bom sábado, gente. Como é bom estar de volta com vocês, podendo adorar a Deus. Depois desse período que eu passei de corona, pneumonia. Ainda estou recuperando, mas Deus está comigo, Deus está com você também, com a nossa família. Eu agradeço muito as orações de vocês. Agradeço muito a Cris, que esteve do meu lado o tempo todo, me carregando literalmente em várias situações. E agora eu posso estar aqui junto para orar nesse momento e cantar, e louvar e ouvir a mensagem junto com a minha igreja querida. Quem vai pregar para a gente hoje é um amigo meu de infância, lá de Santa Catarina. A gente fez a faculdade junto, a gente passou um bom período junto na infância e depois na faculdade. E depois nos encontramos novamente no ministério em São Paulo. Agora ele está no Paraná. O nome dele é Benhur Domingues, pastor Benhur Domingues. Tem uma família linda, 2 filhos, casal, esposa Sueli, e ele vai estar pregando para a gente. Mas antes da pregação, nós vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos agradecer a Ele, e eu te convido nesse momento a colocar diante de Deus seus problemas, do jeito que eu coloquei. Teve um momento ali que eu estava passando e que eu pensava assim: Senhor, o que está acontecendo? O antibiótico não está dando resultado, os remédios naturais não estão dando resultado. Cadê o Senhor para fazer acontecer as coisas que o Senhor disse que ia acontecer com quem fizesse as coisas certas? Eu estou aqui tentando fazer tudo certo, usando só o que o Senhor está me pedindo. E aí me veio aquele pensamento de que o nosso papel é obedecer, é fazer o que temos que fazer. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer na hora certa dEle. Então, eu não sei o que você está passando, qual é o teu problema, a tua doença, a tua dificuldade. Faz o que você tem que fazer e confia, mesmo que você não esteja vendo Deus agir, mesmo que você não esteja sentindo Deus. Confia nele, que Ele está do teu lado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque neste sábado pela manhã eu posso estar junto com a minha igreja novamente para te adorar, para te reconhecer como Deus da minha vida, da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Abençoa as nossas famílias, as nossas crianças. Abençoa cada pessoa que está ouvindo este culto neste momento, na situação que a pessoa estiver. O Senhor conhece cada detalhe, o Senhor sabe da angústia, o Senhor sabe da solidão, o Senhor sabe se tem alguém precisando de dinheiro, se alguém precisa de cura, se alguém precisa de emprego, de respostas, de documentação. O Senhor sabe se tem alguém se sentindo assim, lá em casa, não tem família, não tem amigo, não tem ninguém, está sozinho. E o Senhor é poderoso, mas o Senhor sabe também das pessoas que estão bem, das famílias que estão felizes. Abençoa, Senhor, essas famílias também. Vem trazer fogo espiritual, amor verdadeiro pelas pessoas, por Jesus. Vem trazer paz, venha trazer o teu poder nessas casas, para que a vizinhança, para que Miami perceba que o nosso povo, o teu povo, tem o Espírito Santo e tem Jesus na sua vida, Pai. Abençoa também a mensagem que nós vamos ouvir nesse momento, que fale ao nosso coração pelo teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você ao ouvir essa mensagem que o pastor Benhur Domingues vai pregar nesse momento. Olá a todos os amigos, aos irmãos da Igreja Adventista de Miami. É uma alegria poder, nesse momento, compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria aproveitar o momento também para agradecer aí o pastor Rodrigo pelo convite, para que a gente possa, nesse momento em especial, compartilhar a palavra de Deus. O pastor Rodrigo é um amigo já de muito tempo e nós o convidamos aqui, ele falou aqui também para o meu distrito, aqui em Curitiba, e hoje a gente está tendo a oportunidade aí de falar com você, você que nos ouve aí nesse momento. Eu quero convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia, se você tem em suas mãos,
Eu queria convidá-lo para abrir no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Enquanto você localiza o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, existem alguns momentos na nossa vida que a gente, por mais que sejamos cristãos, mesmo que confiando na palavra de Deus, a gente tem algumas dificuldades, né, para acreditar e confiar em Deus, e especialmente na sua palavra. E o texto que nós vamos estudar aqui nesse momento fala exatamente nisto, que quando Deus manda, sempre dá certo. E esta é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para você nesse momento. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Esse tema é sobre a pesca maravilhosa. E a palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração que se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a areia, deixando tudo, os seguiram. Esse relato ele é muito interessante por vários ângulos, né, e vários fatores. Eu queria, nesse momento, compartilhar com você aqui algumas lições importantes desse texto bíblico, que me ajuda a entender um pouquinho a ação de Deus na nossa vida. E eu quero convidar você, ainda que você deixe a sua Bíblia aberta, para nós tirarmos aqui algumas lições. Aqui no primeiro verso, na minha tradução, diz assim: Aconteceu que. Quando a gente lê essa introdução aqui desse capítulo, Aconteceu que, a primeira coisa que me vem à mente, assim, parece que as coisas estavam acontecendo por acaso. Mas não era bem assim que acontecia. A Freud fala no livro Parábolas de Jesus que o Senhor o despertava, né, todas as manhãs, e naquele momento que Jesus tinha intimidade com o Pai, naquelas primeiras horas de cada manhã, ali havia uma conversa, Deus entretia uma conversa, e ali era mostrado tudo aquilo que deveria acontecer, a maneira de entrar em contato com as pessoas. E quando eu leio aqui, aconteceu o quê? Não quer dizer que na vida de Jesus as coisas aconteciam por acaso. Havia sempre uma razão, havia sempre um objetivo. E aqui o texto menciona que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E uma multidão estava ali na expectativa, né, de ouvir as palavras de Jesus. E aí entra o verso 2, que para mim é um verso muito interessante. Ele diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus estava se dirigindo ali até as margens do lago de Genezaré. E o texto menciona que os pescadores tinham vindo da pescaria e estava ali à praia, né, estendendo as suas redes, lavando as suas redes para que elas estivessem prontas para o próximo dia da pescaria. E um fato interessante que é mencionado aqui nesse relato, que esses pescadores que estavam ali tinham tido uma noite frustrante, se podemos dizer assim, porque durante toda a noite eles tinham ido até
podemos dizer assim, né, a alto mar, para tentar pescar aí alguma coisa para o sustento seu e da sua família, só que não haviam pescado nada. E quando eu leio esse texto, me vem à mente na nossa vida, né, que volta e meia nós também temos as nossas frustrações, temos as nossas desilusões, temos as angústias, né, porque talvez as coisas não estejam andando do jeito que nós gostaríamos. E aí, quando a gente passa por alguns momentos de frustração, de angústia, para muitas pessoas, às vezes, praticamente não tem o que fazer, ou que solução eu vou encontrar para aquele problema que eu estou enfrentando. E é nesse momento, meus queridos irmãos, que entra na história, vamos colocar assim, a figura de Jesus. E no verso 2, aqui diz, e tem uma palavrinha aqui que me chama muito a atenção no verso 2, ali diz que Jesus viu 2 barcos. Aqui, esse verso 2, há uma lição profunda para todos nós. Aquilo que muitas vezes as pessoas não veem, aquilo que muitas vezes a nossa esposa, nossos filhos não conseguem ver porque está no íntimo do nosso coração, há um Deus que tudo vê. Há um Deus que conhece, há um Deus que sabe das nossas frustrações, sabe daquelas noites muitas vezes mal dormidas, aqueles problemas, as preocupações, quer seja com a família, quer seja com os filhos, com a esposa, com o esposo, as preocupações financeiras. Muitas vezes nós passamos por momentos como estes, e aqui esse texto menciona que no verso 2, Jesus viu 2 barcos. Mas no verso 3, e eu vejo aqui que não é também por acaso, no verso 3 diz assim que entrando em um dos barcos que era o de Simão. Jesus escolheu o barco de Pedro para ali na ponta do barco poder falar à multidão que estava ali à beira da praia ou à beira do lago. Quando o verso 3 diz que Jesus entrou no barco de Pedro, aqui vem uma outra lição muito importante para todos nós, talvez a terceira lição aqui. Jesus, ele quer entrar no barco da nossa vida. Assim como Jesus entrou naquele dia no barco de Pedro, Jesus também quer entrar no meu, Jesus também quer entrar no seu barco. Porque ele sabe, ele conhece, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe das nossas lutas, das frustrações. E aqui esses pescadores tinham passado uma noite toda trabalhando, passando uma noite em claro, e quando retornaram para a beira, nada traziam. Houve uma noite tremenda de frustração porque não haviam conseguido trazer nenhum tipo de peixe. Você já passou por um momento assim? Você já teve algum momento de frustração na sua vida? Eu penso que todos nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida. E é exatamente nesses momentos difíceis que nós temos um Deus que nos vê, um Deus que tudo vê. E aí há um detalhe interessante aqui, que Jesus, ele quer entrar no barco da nossa vida. Eu não sei se você já permitiu que Jesus entrasse no barco da sua vida. E nós temos relatos interessantes, né, na palavra de Deus, que essa talvez seja uma das primeiras ocasiões em que Jesus entrou ali no barco com os discípulos. E outra ideia interessante é que quando Jesus está no barco, não quer dizer que os problemas vão acabar. Porque certa vez Jesus estava também com os discípulos em um barco, Jesus estava dormindo, quando veio ali uma grande tempestade, o vento forte, a água entrando no barco, e Jesus dormia, descansava. Quando os discípulos apavorados então foram acordar Jesus, Jesus disse apenas: não temas. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que às vezes ensinam, né, que quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas. E não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia está nos dizendo que é necessário nós permitirmos que Jesus entre no barco da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que nós não vamos ter problemas. A diferença está que quando muitas vezes essas tempestades acontecem na nossa vida, nós temos alguém que pode nos ajudar, que é Jesus que está no barco conosco. Então, esta é a segurança que nós temos porque Jesus está no barco da nossa vida. E o texto fala aqui
que Jesus, no verso 3, né, estava ensinando ali do barco às multidões. No verso 4, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E aqui agora começa a entrar na história desses homens, desses pescadores, algo que parecia completamente estranho e diferente daquilo que eles estavam fazendo. Eu imagino que na mente desses discípulos estavam pensando: isso não vai dar certo. Pescar nessa hora, nós passamos a noite toda, né, que é o momento propício para a pescaria, e agora de dia, né, o sol, quem sabe um sol a pino aí, e pescar agora, né, um monte de gente aqui em volta, isso não vai dar certo. E aquilo que muitas vezes Deus pede para nos fazer, muitas vezes nós achamos, né, que não vai funcionar, que não vai dar certo, porque é algo impossível de acontecer. Mas essa história, como muitas outras que nós encontramos na Bíblia, é um relato de fé, de um Deus que pode mudar completamente, né, a história daquilo que nós muitas vezes imaginamos ou pensamos. E eu vejo aqui, embora a Bíblia não tenha dito, né, que esses homens pensaram: olha, isso aí não vai funcionar, não vai dar certo. Esse homem não conhece o que é pescaria. Esse homem não sabe que é melhor no momento da noite. E às vezes nós queremos, né, ou achamos que sabemos mais do que Deus. Não é verdade? Às vezes, numa situação que nós estamos enfrentando na nossa vida, nós queremos agir da nossa maneira, do nosso jeito, porque sempre talvez fizemos assim, ou sempre fizemos desta maneira, e nunca paramos para fazer as coisas do jeito de Deus. As coisas, muitas vezes, do jeito de Deus, podem ser completamente diferentes e talvez até estranhas. Mas é a maneira com que Deus age para que nós possamos desenvolver a nossa fé. E aí vem o verso 5, que diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui vem o conceito, né? Nós já fizemos tudo o que era necessário, né, para trazermos os peixes, mas nada deu certo. E aí Pedro diz aqui algo muito interessante: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui, meus queridos amigos, nós temos uma outra lição muito importante. Sob a palavra de Deus. Você confia em Deus? Possivelmente sim. Você confia na palavra de Deus? Existem algumas pessoas que até ensinam, né, algumas coisas da palavra de Deus, mas é um ensino que talvez não vá assim na sua profundidade. Há muitos de nós que às vezes temos a palavra de Deus, né, como uma espécie de amuleto, né? Deixamos ali na sala da nossa casa com a Bíblia aberta, né, com uma espécie assim de amuleto para um mal, alguma coisa nesse sentido, né? Mas aqui algo muito especial: a palavra de Deus, a mesma palavra que lá no livro de Gênesis, né, é uma palavra criadora. A palavra de Jesus é uma palavra redentora, salvadora. É uma palavra que tem poder para fazer exatamente aquilo que nós, muitas vezes, aos nossos olhos, parece ser impossível. E aí, Pedro diz algo interessante, né? Mas sob a tua palavra. A tua vida está sendo pautada pela palavra de Deus, ou da sua maneira de ver, ou da sua maneira de ser? Nós, como os cristãos, somos chamados a viver sob a palavra de Deus. Esse é o nosso grande desafio como cristãos hoje. Viver sob a orientação da palavra de Deus. Essa semana houve uma polêmica aqui no Brasil com relação a um pastor de uma igreja batista muito grande aqui em São Paulo, onde ele mencionava que a Bíblia precisava ser atualizada, né, para atender as pessoas num contexto diferente hoje. E aí surgiu aí várias pessoas, né, combatendo essas ideias, né, que a Bíblia ela deve permanecer do jeito como Deus a inspirou. Quando eu leio este verso 5, me faz pensar, queridos amigos, queridos irmãos, que às vezes nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, mas aqui
a orientação é viver do jeito de Deus, sob a orientação da palavra de Deus. E aí vem o verso 6. E o verso 6 tem também uma outra lição muito interessante. Diz aqui: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Existe aqui uma diferença entre teoria e prática. Teoria é você, talvez, acreditar, crer em Deus e a sua palavra. Diferente, vem agora o verso 6, é fazer conforme a palavra de Deus. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, né, versos 21 em diante, lá diz assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, a vida cristã não é apenas um assentimento, mas a vida cristã também tem envolvimento. Ou seja, é fazer aquilo que está contido na palavra de Deus. E esse verso 6 traz também para mim e para você esta lição importante. Às vezes a nossa vida cristã é muitas vezes pautada da boca para fora, mas é necessário vivermos a palavra de Deus, fazermos aquilo que Deus nos pede. Há muitas religiões, né, crenças hoje, né, que ensinam algumas coisas que vai de encontro àquilo que Jesus deixou em sua palavra. Há muitas pessoas que não creem nos mandamentos de Deus, não creem no sábado desse mandamento. Por quê? Porque talvez não querem fazer aquilo que Deus pede ou a vontade de Deus. E aí o texto fala algo interessante ainda no verso 7. Então, diz assim o verso 7, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E aqui tem algo interessante. Aqui diz que o barco onde Pedro estava estava muito pesado, né, para trazer todos esses peixes. E aí, aqui no verso 7, é feito um convite para que um outro barco viesse e assim pudesse ajudá-los. E o texto fala aqui que ambos os barcos estavam cheios de peixes. Que lição nós podemos extrair daqui desse verso 7? Meus queridos, as bênçãos que eu e você temos não devem servir apenas para nós. Nós somos condutos de bênçãos também para outras pessoas. E eu li certa vez um autor que ele dizia assim, que nós não somos reservatórios, mas somos canais. O que é um reservatório? Um reservatório é aquilo que guarda as coisas somente para si. E nós, como cristãos, não somos assim. Nós somos como canais. Ou seja, a água passa como um conduto, né, para que outras pessoas também possam ser saciadas. Então, o conhecimento que eu e você temos da palavra de Deus não deve ficar conosco. Nós devemos compartilhar esse conhecimento também com outras pessoas que não conhecem. E qual é a vantagem de fazer isso? Aqui é que a bênção, né, da multiplicação aqui dos peixes, né, aconteceu que ambos os barcos estavam cheios de peixes. Ou seja, Deus não quer trazer apenas bênção para você, mas Deus quer que você seja bênção também para outras pessoas. Esse é um privilégio maravilhoso que o Senhor Jesus nos concede. E aí, então, vem aqui o verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu fiquei pensando nessa frase aqui de Pedro, né? Retira-te de mim, porque sou pecador. Por que Pedro entendeu que ele era um pecador? Meus amigos, meus irmãos, algo interessante e fundamental aqui para que nós entendemos. Onde foi que Pedro entendeu que ele era um pecador? Sabe, irmãos, onde Pedro entendeu que ele era pecador está relacionado ao verso 5. Ao confiar na palavra de Jesus. O que é pecado? E esse texto aqui me ensina o que é pecado. Não sei se você conseguiu identificar isto. Sabe o que é pecado baseado nesse texto? É fazer as coisas do meu jeito e não do jeito de Deus. Isto é pecado. Pedro entendeu por que ele era um pecador. Ele era um pecador porque ele estava tentando levar a vida do seu jeito. E quando ele obedeceu a palavra de Jesus,
Ele percebeu que milagres aconteceram na sua vida e na vida das pessoas que estavam ao seu redor. Queridos, Deus quer fazer de você também uma bênção para as outras pessoas. E talvez Deus não tenha feito ainda mais, porque nós talvez não nos colocamos nas mãos de Deus para ser esse conduto de bênção, para ser esse canal de bênção para outras pessoas. Deus quer que eu e você entendamos quem realmente nós somos. E Pedro reconheceu isso. Ele reconheceu que era um pecador, porque ele estava tentando fazer muitas vezes as coisas do seu jeito. E quando ele começou a fazer as coisas do jeito de Deus, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo na sua vida. Da mesma forma, meus queridos, Deus quer fazer algo extraordinário também na sua vida. E para que isso aconteça, é necessário que você entenda quem você é e obedeça a palavra do Senhor. E o texto bíblico termina, e com esse pensamento eu quero concluir a mensagem deste momento. O verso 9, 10 e 11 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros. Os discípulos ficaram ali admirados com aquilo que havia acontecido. Como é que pode? Obedecendo a palavra desse homem, esses peixes, né, que nós passamos a noite toda tentando pegar, não conseguimos, e ele, numa orientação simples, fez com que algo extraordinário acontecesse. É exatamente isso. Quando Jesus está na nossa vida, quando ele está no barco da nossa vida, coisas extraordinárias passam a acontecer na sua vida. E aí, verso 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Última lição que eu gostaria de deixar para você aqui nesse momento é que talvez nesse momento o Senhor esteja convidando a você e a mim para a gente arrastar o barco da nossa vida novamente à praia, para então seguir ao nosso Senhor Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez eu esteja falando para alguém aqui que está sofrendo também alguma frustração, que está passando por algumas dificuldades, que talvez esteja vivendo um momento difícil na vida. Eu queria dizer que Jesus, ele vê. Ele sabe exatamente aquilo que você está passando. E por isso ele convida a você, nesse momento, para entrar no barco da sua vida. Você está disposto, você está disposta para permitir que Jesus entre no barco da sua vida? E quando Jesus entrar no barco da sua vida, talvez ele vai pedir para fazer algo que talvez você ache que é muito estranho, que não vai dar certo. Mas eu queria dizer para você que quando nós obedecemos a palavra de Deus, tudo vai dar certo. Talvez a gente não consiga vislumbrar hoje, né, alguma luz, mas eu queria convidar você nesse momento a confiar em Deus e confiar em sua palavra. Talvez esteja falando para alguém aqui que está vivendo momentos difíceis, que está passando por algumas angústias, que talvez não esteja mais, talvez, estudando a palavra de Deus, confiando em Deus. Eu queria convidar você a confiar em Deus, confiar em sua palavra. Eu tenho certeza plena que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer fazer de você uma bênção. Assim como no passado Deus chamou Abraão, para que Abraão fosse bênção, mas não apenas bênção para ele mesmo, mas bênção para as pessoas, e a bênção destinada para Abraão é que se multiplicasse. Benditas serão as nações através de Abraão. E assim talvez Deus esteja querendo entrar no barco da sua vida aí em Miami, para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Eu quero orar por você nesse momento para que você possa se dispor a obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, permitir que Jesus entre na sua vida e transforme o teu coração. Você está desejoso disso? Que Deus te abençoe. E nesse momento eu quero orar. Querido Pai,
Agradecemos, Senhor Deus, porque mesmo que através de momentos difíceis que muitas vezes passamos em nossa vida, talvez noites escuras, noites mal dormidas, talvez tudo aquilo que almejamos conseguir na vida não estamos conseguindo, e nesses momentos que talvez a gente começa a pensar em desistir, desanimar, mas baseado no texto que lemos aqui nesse momento, nós entendemos que o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece e sabe tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. E nesse momento, Senhor Deus, o Senhor está nos fazendo um convite para entrar no barco da nossa vida. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos permitir que Cristo Jesus seja o centro, que Cristo Jesus possa direcionar os nossos planos, nossos projetos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nós sermos obedientes à sua palavra. Ajuda-nos a viver a nossa vida confiando nos planos que o Senhor tem para o nosso viver. Pai querido, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos e ajuda-nos, Senhor Deus, a seguirmos ao Senhor ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Abençoe, Senhor Deus, o pastor Rodrigo, a sua família. Abençoe a todas as famílias que fazem parte aqui da Igreja de Miami. Entregamos, Senhor Deus, a nossa vida, aquilo que somos e temos em tuas mãos. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe. É um prazer ter estado com você aqui neste momento. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Chegamos ao final de mais um programa no nosso sábado. Espero que Deus tenha abençoado a sua família com a mensagem, com os louvores, com tudo que você ouviu. Que você tenha um ótimo sábado na presença de Jesus.